Então, nossa aula já está sendo gravada, né? Hoje a gente vai começar a ver a parte de programação. Eu vou mostrar para vocês, vou conversar um pouco aqui sobre programação com sockets. O objetivo aqui da programação, a gente vai aprender como faz programação para rede, e o trabalho que vai valer a nota A1 vai ser com base no programa que vocês vão fazer, né, para a rede. Então, a gente vai começar a ver hoje como é que faz esse tipo de programação. A gente ainda não viu como funciona o DP, o TCP, mas não faz mal, a gente vai ver aqui o básico. Tá? E conforme a gente vai avançando na disciplina, a gente já vai ver como eles funcionam exatamente, e vocês já vão ter até o domínio da programação, vai ficar até mais fácil esse entendimento. Então, vamos lá, né? Então, a programação com socket. Primeiro, o que são sockets? Né? Socket é uma interface de programação de redes de computadores. Tá? Vou pegar aqui. Né? Então, a gente está estudando aqui em redes, tá? As camadas. Nós vimos que uma rede ela possui a camada física, né? Possui a camada de enlace, né? Então, camada física, camada de enlace, possui a camada de rede, né? O protocolo da camada de rede, protocolo IP, tá? No caso da internet, tá? Que a gente vai fazer aqui programação para a internet. Acima da camada de rede, nós vimos fica a camada de transporte. No caso da camada de transporte, vai ser ou o protocolo UDP ou o protocolo TCP. Tá? Bom, a internet, tá, não tem a camada de apresentação nem a camada de sessão. Tá? Então, logo acima da camada de transporte vem a camada de aplicação. Tá? Bom, a gente vai aqui desenvolver uma aplicação. Então, nós estaremos trabalhando aqui na camada de aplicação. Tá? E nós já vimos também que a transmissão no modelo de rede, ela segue as camadas, né, de cima a baixo, até que haja a transmissão pela camada física, e na máquina de destino essa informação sobe. E vimos também que a comunicação entre camadas se dá entre interfaces, né? Então, existe uma interface entre a camada de enlace e a camada física, onde a camada de enlace usa a camada física por essa interface. Mesma coisa entre a camada de rede de enlace. Mesma coisa entre a camada de transporte e a camada de rede. Né? E o que são sockets? O socket é justamente uma interface para a camada de transporte. Né? É aqui que entra o socket. Socket. Então, nada mais é do que uma interface que promove a comunicação entre as camadas. Nós vamos estar atuando na camada de rede, ou, desculpe, na camada de aplicação. Então, nós vamos, como estamos na internet, e a camada de aplicação na internet está acima da camada de transporte, nós vamos acabar usando diretamente os serviços fornecidos para a camada de transporte, que no nosso caso vai ser programar usando o UDP ou o TCP. E esses dois é que vão fazer uso do IP. Então, o que é o socket? Uma forma de comunicação entre processos que pode estarem situados em diferentes hospedeiros. Então, aqui, tá? Comunicação entre processos. Então, deixar bem claro aqui, né? Vocês já viram ou estão vendo sistemas operacionais? Vocês devem estudar em sistemas operacionais o conceito de threads. E dentro de um processo podem ter vários threads correndo em paralelo, né? Um socket é uma entidade do processo. Tá? Isso significa que se você está fazendo um processo e esse processo tem vários threads, se um dos threads abre um socket, esse socket está disponível para todos os outros threads também. Então, uma conexão de rede pertence ao processo e pode ser compartilhada por todos os threads. Né? A comunicação, né, entre máquinas, tá, entre hospedeiros, vai se dar por intermédio de duas formas, ou por intermédio de stream ou por intermédio de datagramas. Datagramas são mensagens individuais que são enviadas pela rede. Tá? Então, são pacotes que são enviados pela rede. Né? Stream, assim como a gente fala, né, um stream de vídeo, está acostumado a falar, né, tem vários provedores de streams aí. O stream é um fluxo contínuo de informação. E esse fluxo é enviado da origem até o destino. Né? Então, as diferenças. Né? Um stream ele é um fluxo de bytes, ou seja, byte a byte enviado um após o outro, que ele é entregue na origem, esse fluxo é reproduzido no destino.
enquanto o datagrama é um fluxo de mensagens, as mensagens são entregues individualmente na origem e são entregues individualmente no destino. Um string não tem limite para o tamanho de uma mensagem. Tá? Posso mandar qualquer tamanho de mensagem no string. Obviamente que a rede tem um limite entre as mensagens. Né? Então, o protocolo do stream ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar essa mensagem que é muito grande em várias partes e enviar essas várias partes. Só que ele faz isso por conta própria, a gente não precisa ficar separando as mensagens. Né? Já um datagrama ele é um fluxo de mensagem limitado a 64 KB. Eu não posso enviar mais do que 64 KB no único datagrama. E o stream ele é orientado à conexão. Tá? Antes de eu fazer a transmissão, eu preciso estabelecer uma conexão entre origem e destino. Então, eu preciso emitir mais comandos de programação. Enquanto o datagrama é sem conexão, eu posso simplesmente sair enviando e não me preocupo em estabelecer a conexão antes. Por isso, o stream oferece uma comunicação confiável. Se houver qualquer tipo de erro, o stream faz a correção, enquanto o datagrama oferece uma comunicação não confiável. Se houver algum erro na rede, vai com erro ou nem chega. Quando eu escolho fazer comunicação por streams, no caso da internet, eu estarei utilizando o protocolo TCP, né, que é um protocolo orientado à conexão, que garante uma entrega sem erros. Se eu for usar datagrama na internet, eu estarei utilizando o UDP, que é um protocolo não confiável. Ele pode entregar mensagens fora de ordem, duplicado, pode não entregar. Né? Então, vamos estudar as implementações de protocolos para arquitetura TCP/IP. Quando eu quero um fluxo de bytes orientado à conexão, vou usar o TCP. Quando eu quero um datagrama sem conexão, eu vou usar o UDP. Hoje a gente vai ver programação por UDP. Semana que vem a gente vai ver como a gente faz isso com TCP. Então, começando aí com o UDP. O UDP, no UDP não há estabelecimento de conexão. Né? Se eu quero enviar uma mensagem, eu simplesmente coloco o endereço do destino e mando essa mensagem até lá. Né? E as mensagens são enviadas diretamente da origem para o destino. Não tenho nenhum tipo de confirmação. Né? Quando eu uso o UDP, e o TCP, melhor dizendo, e a mensagem vai até o destino, eu tenho uma confirmação se a mensagem chegou ou não corretamente. Com o UDP eu não vou ter isso. Se eu mandar, a mensagem pode não chegar. Né? E as aplicações elas são especificadas por um par endereço porta. A gente vai estudar isso em mais detalhes mais para frente, mas dando uma adiantada, o que é isso? Na verdade, a porta também é um tipo de endereço. Tá? Mas o endereço, especificamente, é um endereço IP. Tá? Então, eu preciso, quando vou mandar uma mensagem para uma máquina, dizer qual é o endereço IP da máquina. Tá? Vocês já devem ter o conhecimento prático de que para uma mensagem, que o endereço IP identifica alguém na internet, não uma máquina. Então, assim como nos correios, se eu preciso enviar uma mensagem para uma pessoa, enviar uma correspondência para uma pessoa, e eu preciso colocar o endereço dessa pessoa. Na internet, eu preciso colocar o endereço da máquina onde a informação vai chegar. Tá? Então, no caso, o endereço IP ele identifica a máquina. Né? Então, o hospedeiro. Vou chamar de host aqui. Agora, quando a informação chega na máquina, existem vários processos que podem receber essa informação. Então, eu tenho vários programas executando em rede. Eu posso ter um navegador, posso ter um app, posso ter um software cliente de e-mail, tá? Posso ter até mesmo um editor de texto, uma planilha, acesso à internet para buscar atualizações. Então, posso ter vários programas que estão disponíveis para receber essa informação. A porta me identifica a aplicação dentro de uma máquina. Tá? Então, a aplicação. Ou app, chamar assim. Tá? Trazendo para o nosso mundo, né? Quando eu boto uma correspondência, no envelope eu boto endereço. Né? O endereço vai fazer chegar no prédio ou na casa de destino. A porta diz para quem é aquela correspondência. Pode ser um apartamento, pode ser o nome de uma pessoa. Tá? Então, quando o endereço vai chegar na máquina, a porta diz qual é o processo daquela máquina que vai receber. Quando formos fazer a programação, a gente vai ter que dar essa informação. Isso aqui é uma sequência. Né? Esses aqui são os comandos que nós executamos. Comando socket, o comando bind, o comando receive from, o comando send to.
A gente acaba utilizando um pouco mais de comandos, mas a ideia principal é essa daqui, né? Já vimos que numa arquitetura cliente-servidor, o servidor ele fica aguardando por conexões do cliente. E o cliente é quem inicia toda essa conversação, né? Então, aqui no UDP, como funciona, né? O servidor vai estar em execução. Qual é a primeira coisa que o servidor faz? Ele chama a função socket. A função socket ela cria um ponto de comunicação, que a gente chama de socket. Então, aqui na máquina servidor é aberto um ponto por onde vai passar todas as informações entre as máquinas, tá? O servidor chama a função bind, né? O socket ele é uma estrutura genérica, funciona com qualquer tipo de rede. O bind vai fazer a associação do socket com um endereço específico para que possa funcionar, né? Então, um servidor ele vai estar aguardando por alguma coisa no endereço. Quando eu chamo o bind, eu associo o endereço da máquina com o socket. Aí essa máquina, o servidor vai estar pronto para receber informações. O que o servidor faz? Chama a função receive_from. A função receive_from é para receber mensagens, tá? De forma geral, um socket ele vai funcionar de forma muito parecida com um arquivo. Só que esse arquivo ele funciona da seguinte maneira: o servidor abre um socket, o cliente abre um socket, tá? Esse socket funciona como um duto de ligação entre dois arquivos, né? Quando um lado escreve nesse arquivo, o outro lado lê que o lado anterior escreveu. Então, o servidor lê do arquivo aquilo que o cliente escreveu. E o que o servidor escreve nesse socket acaba sendo transportado para o outro lado e o cliente vai ler. Quando a gente manda ler um arquivo e o arquivo está vazio, o comando de leitura ele retorna um end of file, né, um fim de arquivo, para dizer que não tem mais nada para ser lido. Um socket não. No socket, quando eu mando ler, faço a operação similar à leitura de um arquivo, se não tem nada, é porque ainda não foi enviado para o outro lado, né? Então, no caso aqui do servidor, quando ele chama receive from, ele está pedindo para ler da rede. Só que se o cliente não enviou nada, o que acontece com o servidor? Ele bloqueia até que dados sejam recebidos. Então, ele vai ficar paradinho aguardando a chegada de dados, né? Vamos imaginar que o servidor já fez isso, né? Já chamou o socket, já fez o bind para fazer associação com IP e solicitou a leitura de uma informação. Agora é a vez do cliente. O que o cliente faz? Quando ele entra em execução, ele também chama o socket para abrir esse ponto de comunicação, realiza o bind para associar o socket ao endereço IP e chama a função send_to, né? O que a função send_to faz? Envia dados para o servidor, solicitando alguma coisa, né? Fazendo aquilo que a gente chama de request. Fazendo uma solicitação. O servidor recebe esses dados, ele desbloqueia, né? Estava bloqueado aqui, ele desbloqueia, recebe a informação e vai processar aquilo que foi solicitado. Enquanto o servidor está processando, qual é o papel do cliente? Envia a solicitação e aguarda a resposta. Então, o cliente chama a função receive_from. Agora é o cliente quem fica bloqueado até que o servidor mande a resposta. Então, o servidor está processando a solicitação, acabou de processar, envia para o cliente recebe o resultado e segue adiante. Vai seguir a vida dele. Normalmente, qual é o papel de um servidor? Ele fica sempre aguardando por requisições. Quando chega uma requisição, ele processa, responde e volta para aguardar uma nova requisição. Então, aqui o servidor recebeu, processou, enviou a resposta, aí normalmente entra em loop, fica no loop infinito, aguardando uma nova requisição. É normalmente como o trabalho com o servidor faz. Ok essa estrutura, gente? Esse conceito? Alguma pergunta? Então, vamos indo. Vamos ver, então, aqui essas funções em mais detalhes, tá? Vamos ver quais são as funções utilizadas, vamos ver algumas outras funções de apoio e vamos ver algumas estruturas que são utilizadas. Então, as funções de biblioteca, né? Isso aqui é uma chamada de função, né? Socket, bind, receive_from. Vamos ver cada uma delas. Socket. Um detalhe, tá?
a função socket, ela retorna um tipo inteiro, né, por padrão. A gente vai ver que no Windows não vai retornar um inteiro, vai retornar uma estrutura chamada socket, mas tudo bem. Né? Existe a função socket. Para a função socket, a gente vai passar dois parâmetros, o domínio, o tipo e o protocolo. Tá? Essas informações vão dizer como o socket vai trabalhar. Sockets podem ser utilizados com qualquer tipo de protocolo. Nós aqui estamos interessados em protocolos da internet. Vamos fazer programação para a internet, que é a grande rede que nós temos. Tá? Então, esse campo domínio, sempre que eu trabalho com a internet, eu coloco a constante AF sublinha INET. Tá? Address Family Internet. Né? Abreviação de família de endereço, abreviação de internet. Então, aqui vai entrar essa constante para dizer que é internet. Aqui é que é importante para a gente. Aqui a gente vai dizer o tipo do socket. Se eu quiser trabalhar com TCP, que é uma conexão confiável duplex, eu vou dizer que é do tipo SOCStream. Se eu quiser trabalhar com UDP, eu vou dizer que é um datagrama. Então, vou botar a constante SOCDegram. Né? Então, aqui, no caso nosso, que estamos trabalhando com UDP, né, nós vamos escolher a opção SOCDegram. Nesse foi o campo tipo, o campo protocolo. Diz qual protocolo vai ser utilizado na comunicação. Né? Isso é porque algumas outras arquiteturas de rede possuem vários protocolos diferentes que podem ser utilizados. No caso da internet, a gente só tem um protocolo de datagrama, de transporte, né? Protocolo de transporte de datagrama, que é o UDP. Então, esse campo protocolo vai ser sempre zero. Né? Porque eu não tenho opções. Os protocolos OSI, por exemplo, eles têm 4 tipos de protocolo OSI de transporte. Então, poderia ter que botar aqui 0, 1, 2, 3 para dizer qual dos 4 protocolos eu quero usar. Então, lembrando, voltando, então, repetindo, né? Internet, eu escolhi Degram. Né? Escolhendo o Degram, só existe um protocolo, eu vou colocar 0 para dizer que é esse protocolo. Sempre vai ser esse valor. Próximo passo que a gente viu lá, depois de abrir o socket, é fazer o bind. Né? Fazer o bind é associar o socket a um endereço. O servidor ele vai receber uma informação, então aquele socket tem que estar associado a um IP e a uma porta. Então, a função, voltando aqui no slide, a função socket me retorna inteiro, que vai ser um número de socket. Para fazer o bind, eu vou passar esse número como primeiro parâmetro do bind. Então, aqui sockfd vai identificar qual é o socket que eu estou associando a um determinado endereço. E nós vamos ver que existe uma estrutura chamada struct socketdr, que é uma estrutura que guarda endereços. Tá? No caso da internet, endereço IP e porta. Então, eu vou passar para essa função um ponteiro para essa estrutura socketdr, que tem que estar preenchida com o endereço que o hospedeiro vai receber. Vamos ver como preencher também. E o terceiro parâmetro é o tamanho dessa estrutura. Tá? Conforme já falei com vocês aqui, o socket é genérico, então ele trabalha com vários endereços com vários tamanhos diferentes. Então, quando eu passo a estrutura, eu passo o tamanho dela especificamente para a internet. A gente vai ver como fazer esse bind, a gente vai ficar tudo claro. Vimos também que para enviar uma mensagem, o UDP usa a função sendTo. Tá? O que é a função sendTo tem como parâmetros? Um primeiro parâmetro, sockfd, é o socket por onde eu vou enviar a mensagem. Tá? Depois, dois parâmetros relativos à mensagem, buffer e tamanho do buffer. Né? Quando eu estou enviando uma mensagem pela rede, eu posso estar enviando qualquer coisa. Então, isso aqui é uma função genérica que envia qualquer coisa. Buffer é o endereço de uma região de memória. Então, na memória, eu crio uma área. Nessa área, eu vou gravar as informações que eu vou mandar para o outro lado. O que eu passo para o buffer? O endereço inicial dessa área de memória. Ponteiro. Tá? A gente vai fazer um programa teste daqui a pouco e vocês vão ver como a gente passa o endereço. Na verdade, basta eu definir uma variável e passar o endereço dessa variável que eu já estou passando para o outro lado. E o tamanho dessa área, porque eu tenho que dizer para a minha função, né, para o sendTo, quantos bytes eu vou enviar.
Natan, vão sim, tá? Vai ser o trabalho da Vocês vão implementar não essas funções, as funções já estão prontas, tá? Vocês vão implementar um trabalho usando essas funções. Assim como nós temos... continuando aqui, né? Temos um campo chamado flags. Esse flag é para a gente passar flags para o protocolo, para mudar o comportamento do protocolo, tá? No caso do UDP, a gente não tem o que mudar o comportamento. A gente vai ver que o UDP é um protocolo bastante simples. Então, flags aqui vai ser 0, tá? Sem flag para o UDP. Né? Então, eu já falei por onde eu vou mandar, né? Por qual socket eu vou mandar. Já falei aonde está a informação e o tamanho dela. Agora me falta o quê? O endereço. Né? Então, a variável dest_addr, que é do tipo socketDR, vai conter o endereço daquela máquina para onde eu vou mandar a informação. Né? E sempre que eu falar endereço, eu tenho que dizer o tamanho desse endereço, né? Por causa do tipo de endereço. Tá? O próprio endereço IP ele pode ter tamanhos diferentes. Se eu estou usando a versão 4 do IP, o endereço tem um tamanho. Se eu estou usando a versão 6 do IP, o endereço tem outro tamanho. Tá? Bom, estão explicando os parâmetros que eu acabei de explicar para vocês. Então, nós já vimos aqueles programas, aquelas funções que nós utilizamos que estavam no slide que mostrava como é a comunicação. Tá? Mas existem algumas outras funções. Não, desculpa. Esse foi o que envia. Faltou a função que recebe. Tá? Então, assim como a função que faz envio tem esses parâmetros, a função que recebe tem parâmetros similares. Tá? Então, de qual socket ela vai ler a informação? Né? Quando essa informação chegar, ela tem que ser armazenada em algum lugar, então passa a região de memória onde ela vai ser armazenada. Essa região tem um tamanho limitado, então passo qual é o tamanho dessa região, né, para que não haja estouro dessa região. Tem os flags do protocolo, de novo 0, porque o UDP não vai trabalhar com flags. E uma estrutura de endereço também. A diferença grande entre as duas funções, aqui envia e aqui recebe, é que quando eu envio, eu tenho que passar o endereço do destino, tá? Para saber para onde a informação vai ser entregue. Lá no destino, quando eu recebo a informação, né, no receive from, nesse campo, eu recebo o endereço de quem mandou a informação, né? Porque chega um determinado momento, o servidor ele recebe uma requisição, ele tem que responder. Para quem ele vai responder? Então, aqui está o endereço de quem perguntou. E, de novo, né, em se tratando de endereço, o tamanho desse endereço. Tá? Sei que está sendo muita coisa agora, mas a gente vai ver o programinha, vai entender direitinho a sequência. Então, algumas funções extras. Né? Uma máquina, eu associo ela com um determinado endereço e porta. Eu posso especificar qual endereço e porta ela vai ficar. Né? Se eu especifiquei, eu já sei qual é o endereço dela e já sei qual é a porta dela, qual é a porta da aplicação. Agora, eu também posso fazer uma programação de modo que eu deixo que a aplicação pegue um endereço padrão e uma porta aleatória. Né? Se eu deixo que o meu programa escolha aleatoriamente e eu quiser saber qual é essa informação, eu posso saber por intermédio da função getSockName. Tá? Essa função getSockName, ela vai me retornar as informações de endereço do meu socket. Tá? Então, eu passo para ela um parâmetro, socketfd, que é de qual socket eu quero obter informação, né? E passo mais dois parâmetros. Um é socketDR, né? Que é um ponteiro para uma estrutura endereço, né? Então, struct socketDR, um ponteiro para ela. Com isso, eu estou passando uma estrutura que vai ser preenchida com as informações do socket, com o endereço do socket. Né? E, obviamente, né, aquilo que eu sempre tenho falado com vocês, quando eu passo uma estrutura que representa o endereço, eu tenho que passar o tamanho dessa estrutura. Tá? Tem que ser um ponteiro também. Tá? Porque essa estrutura, quando eu chamo, aqui dentro contém o tamanho da estrutura. E no retorno ele vai me dizer qual é o tamanho da estrutura que ele colocou lá dentro. Porque às vezes eu posso passar um tamanho, mas receber uma informação de outro tamanho. Tem uma outra função importante aqui, tá? H2NS, né? Que ela faz uma conversão, tá?
H2N. Botar aqui. Deixa eu anotar que eu vou botar uma outra função também no slide. Né? H2NS é uma função que ela faz uma conversão de tipos. O que é a conversão de tipo? Um computador, um microprocessador, ele tem uma forma de armazenar números inteiros. Tá? Por exemplo, um número de 8 bits, o número 4 em 8 bits. Tá? Ele normalmente é representado assim. A gente representa numa codificação que é essa aqui. Ó. Tá? Então, desculpa, esse aqui é o número 2. Tá? O número 4 vai ser... Deixa eu corrigir aqui. Número 4 é esse número aqui. Ó. Tá? 00000100. Isso aqui representa o 4. Isso se o processador for um processador que usa uma tecnologia Little Endian, tá? Um tipo de processador. Né? Alguns processadores usam armazenamento Big Endian, onde os bits são invertidos. Então, na memória, o número 4 seria armazenado dessa forma aqui, ó. 00100000. São formas de armazenamento diferentes. Tá? Para um deles, isso aqui representa o 4. Para outro, isso aqui representa o número 32. Da mesma forma, esse aqui de baixo, no outro formato, seria 32. E para um dos formatos, o número 4. Né? A rede não pode ficar refém desse tipo de informação. Tá? Então, sempre que eu vou mandar uma informação para a rede, para que a rede trabalhe com essa informação, eu tenho que me preocupar em estar com o formato correto da rede. Essa função H2NS, ela faz a conversão do formato do hospedeiro para o formato da rede, né? Host to network. Tá? Então, a gente vai usar de vez em quando essa função aqui para fazer a conversão, né, do formato do hospedeiro para o formato da rede. Se o formato do hospedeiro for o mesmo da rede, a função não faz nada. Se for diferente, ela converte. Da mesma forma, existe a função, tá, que é NUHS, que ela faz a conversão contrária. Ela faz do formato da rede para o formato do hospedeiro. Tá? Então, mais para frente, a gente vai usar isso aí, vai ficar mais claro o uso dela. Uma outra função, chamada getHostByName, a gente ainda não estudou formalmente, mas eu creio que todo mundo já conheça o DNS. Né? O DNS ele faz a conversão de um nome num endereço IP. Tá? Então, se eu quiser acessar uma máquina por nome e eu quiser descobrir qual é o endereço IP dela, eu posso chamar a função getHostByName. A função getHostByName ela troca informações com o servidor DNS local e obtém para mim o endereço IP da máquina. Tá? Só que o DNS ele traz muito mais informação do que simplesmente o endereço IP. Tá? Ele traz apelidos para a máquina, traz vários endereços, traz uma lista de informações. Então, a gente vai ver essa estrutura host-ent aqui, a gente vai ver mais para frente, que o DNS, que ele me traz informações completas de DNS. Eu vou ficar só com o que me interessa. Tá? A gente vai ver também na prática como usar isso. Então, essas são as funções que nós usamos. Agora, para usar essas funções, nós temos algumas estruturas. A primeira delas, SOC ADDR. Né? A gente viu lá que quando a gente faz o bind, quando chama o send-to para enviar, o receive from para receber, nós trabalhamos com endereços de rede. Né? Esse endereço de rede é a estrutura SOC ADDR. SOC ADDR é uma estrutura bastante genérica. Né? Ela só tem dois campos. Um campo SAFamily, para que eu diga qual é a família de endereços, e uma estrutura genérica de 14 bytes que vai conter esse endereço. Aqui, o que nós estamos interessados no endereço? Nós estamos interessados em endereço IP e porta. Né? Então, no lugar da estrutura SOC-DDR, nós vamos usar uma estrutura chamada SOC-DDR-IN. E o nome é o mesmo SOC-DDR, sublinha IN de internet. Então, é uma estrutura parecida com essa, mas, na verdade, os campos são mais próprios para programação de rede. Né? Matheus,
a gente está vendo aqui o genérico, né? A gente vai ver em linguagem C, né? Praticamente todas as linguagens de programação têm interface de socket com as suas funções parecidas, tá? Eu vou ensinar aqui com programa em linguagem C, mas se você preferir outra linguagem, quiser outra linguagem, você pode utilizar. Tem funções de socket para ela, tá? Python tem função de socket direto, Java tem função de socket direto. E socket é algo bastante genérico. Ele é independente de linguagem, ele é independente do sistema operacional. Se você faz um programa de comunicação por socket, por exemplo, no Windows, ele vai falar com Linux, ele vai falar com Windows, ele vai falar com Android, tá? Porque para o socket, conforme a gente vai ver mais para frente, só importa a mensagem que é trocada, não a programação em si. Então, vamos utilizar, na verdade, a estrutura socket DDR-in. Essa estrutura socket DDR-in ela tem o seguinte formato, né? Assim como a socket DDR, a socket DDR tem um SA family, tá? A socket DDR-in ela tem um SIM family, mas é a mesma coisa, é a família, né? Esse SIM family a gente vai preencher com AF inet, que a gente já viu, para dizer que é da internet. E ele tem dois campos aqui inteiros, né? Um campo SIM port, para dizer qual é a porta, ou seja, o endereço da aplicação, e um campo SIM ADDR, um campo inteiro, que vai conter aqui o endereço IP. Tá? No caso, a gente está trabalhando aqui com IP versão 4 para facilitar para a gente. E 8 bytes, que chamamos de SIM0, que é só para ter o mesmo tamanho da estrutura só que DDR. Então, isso aqui é tudo lixo. Né? Para a internet, só interessa para a gente a porta e o endereço IP. Essa estrutura aqui, struct in ADDR, que representa o endereço IP, ela está aqui dentro. Ó. Na verdade, é um unsigned long. É um número de 32 bits que representa o endereço IP versão 4. Tá? A gente vai ver ele mais para frente com a estrutura. Mas o que é endereço IP versão 4? É aquele endereço que a maioria de vocês, né, quando tem casa, normalmente é alguma coisa desse tipo aqui, ó. 192.168.10.54, por exemplo. Isso é 32 bits, ou 4 bytes. O primeiro byte, o segundo byte, o terceiro byte, o quarto byte. Né? Então, essa é a estrutura de 4 bytes para o endereço IP versão 4. Também vai usar para frente, vai ficar mais fácil. Né? Quando eu falei com vocês sobre a função que pega, né, que traduz o endereço IP, né, essa função aqui, ó, trabalha com DNS, tá? O get host by name, eu falei que ela trazia um monte de informações que guardava nessa estrutura host ent. Tá? Então, a gente passa para a função o nome da máquina e ela me retorna um monte de informações. Então, essa estrutura host ent que ela retorna é essa daqui, ó. Tá? Quando eu solicito, por exemplo, para o DNS resolver www.urva.br, ele vai me retornar o nome www.urva.br. Agora, essa máquina pode ter alguns apelidos, né? Então, o primeiro campo é um array de caracteres com o nome da máquina. O segundo nome é um vetor de array de caracteres, por os vários apelidos que a máquina tem. Né? Um outro campo é o tipo de endereço, né? O tamanho do endereço e a lista de endereços. Então, uma máquina ela pode ter vários endereços IP. Né? Ela me traz esse endereço nesse HDDR list. Eu estou interessado, normalmente, quando eu faço a tradução, só no endereço principal, que é o primeiro endereço. Então, tem uma definição aqui que me define HDDR como HDDR list 0, que é o primeiro endereço da lista. Ok, gente? Sei que foi muita coisa aí, mas vamos então ver agora um exemplo aqui. Tá? Vamos ver um programinha para a gente ver como funciona e vamos botar em execução. Vamos ver como primeiro exemplo como a gente trabalha no Linux. Tá? A razão da gente começar com o Linux é porque um programa em socket feito para o Windows é exatamente o programa feito para Linux com uma coisinha a mais. Então, nós vamos ver primeiro aqui como é o Linux, aí depois nós vamos ver essa coisinha a mais que a gente vai ver como é no Windows. Né? Tanto que a gente só vai botar para executar aqui no Windows, que vai ver que é a mesma coisa. Tá? Mas eu posso fazer um programa em socket, por exemplo, um cliente no Linux e um outro no Windows, vamos falar? Eles vão se falar sem problema nenhum, tá? Sem nenhuma dificuldade. Né? Bom,
Vamos criar, como exemplo, um programa, tá? Para envio e recebimento de mensagens, tá? Então, aquela ideia do cliente do servidor, o cliente envia para o servidor uma mensagem, o servidor faz o quê? Mostra as mensagens que recebeu e retorna para o cliente quantas informações ele, quantas vezes ele já foi acessado, tá? Então, o envio, que é o cliente, ele vai solicitar um número inteiro, vai solicitar um número real e vai solicitar uma string. E vai enviar essas 3 informações para o servidor, tá? Que assim a gente vê logo o envio de todos os tipos que é possível. O que o recebimento faz, que é o servidor? Recebe essas informações que o cliente mandou, mostra todas essas informações e retorna a quantidade de interações que ele já teve. Ele fica contando cada vez que ele interage, ele retorna essa informação, tá? Um programinha que não é dos mais úteis, mas em termos práticos, mas ele exemplifica bem como é a programação em rede. No final, o programa que fez o envio da informação vai mostrar quantas interações o servidor teve. Como eu tenho, né, um servidor aguardando por informações, né, e eu tenho aqui um cliente que vai enviar essas informações, né, esse cliente ele precisa enviar dados para o servidor. É justamente o que chama de protocolo, né? Essas informações, essas conversas entre cliente e servidor, mas é um protocolo, tá? O que eu quero no programa aqui? Eu quero enviar um número inteiro, ou número real, e uma string. E no final, o que o servidor faz? Ele retorna quantas interações ele já teve, ele retorna o número inteiro. Então, são essas as informações que têm que ser trocadas entre cliente e servidor. Para isso, eu defino uma estrutura, tá? Bom, eu não tenho que mandar um inteiro, um número de ponto flutuante e uma string, então eu defino aqui essa estrutura, ó, struct smsg, que é a estrutura da mensagem que eu vou mandar, onde o primeiro campo eu vou chamar de A, é um inteiro, que é o número inteiro que eu estou mandando. Segundo campo, B, é o número real que eu estou mandando. E o terceiro campo, a estrutura, com até 50 caracteres, né? Tanto o cliente quanto o servidor tem que trabalhar com esse mesmo tipo de dado. Então, de duas maneiras eu posso fazer isso, né? A primeira é colocar essa informação tanto no cliente quanto no servidor. Isso pode ser feito sem problema nenhum, né? A única questão de fazer isso é que, se eu modifico a minha estrutura, eu tenho que modificar ao mesmo tempo no cliente e no servidor. Se por acaso eu der um vacilo e, por exemplo, eu botar aqui no cliente 21 e no servidor 51, vai dar problema, porque o cliente está mandando de um tamanho e o servidor está esperando receber de outro tamanho. O normal, então, é a gente criar um arquivo de inclusão, por exemplo, um arquivo chamado comum.h, que tem informação comum aos dois, né? E ambos fazem uso desse arquivo comum.h. Assim, essa estrutura é definida em um único lugar. Se eu preciso mudar alguma coisa, eu mudo só nesse lugar, né? Então, esse arquivo chamado comum.h, que tem informação que vai servir para os dois, é esse arquivo aqui, ó, só tem essa estrutura. Ok? Então, eu tenho um programa que faz o envio e um programa que faz o recebimento. Vamos ver aqui esses programas. Aqui, primeiro, o comum. Dá para enxergar bem, né? Então, essa aqui é a mensagem trocada pela rede. É o arquivo comum.h, que é aquele que tem um inteiro A, um double B, uma string C51. Um detalhe, o servidor tem que responder ao cliente. Como o servidor vai responder o número inteiro, eu vou aproveitar e vou botar a resposta do servidor nesse campo aqui inteiro. Então, o servidor vai usar esse campo para enviar a resposta. Vamos ver primeiro o programa de recebimento, já que é o programa que vai estar aguardando, tá? Então, aqui o programa recebe.c. Começar pelos includes, tá? Então, o include stdio.h, aquele normal que a gente está acostumado, né? stdlib.h, por causa de algumas outras funções, como a exit que eu estou usando, né? E eu estou usando várias funções de rede, tá? Essas funções de rede, elas estão no arquivo netdb.h e no arquivo nistd.h. Então, eu faço a inclusão desses dois arquivos, desses dois includes aqui. Também estou manipulando string,
Então, usando a função string.h. Desculpa, o cabeçalho. Tá? E como eu defini o que é de comum, tanto no envia quanto no recebe, dentro desse arquivo comum.h, aqui eu faço a inclusão em comum.h, de comum.h. Vocês podem receber que todos os inclusos que estão aqui em cima estão entre o sinal de menor e o sinal de maior. Tá? Então, e o comum.h está entre aspas. Tá? A razão para isso é que quando eu coloco o arquivo de inclusão entre o sinal de menor e maior, isso é buscado na área padrão de tons de biblioteca do sistema. Tá? Então, stdio.h, stdlib, nestdb, string, unistd, está tudo na área padrão. O comum.h, que foi o que eu escrevi, ele está junto do programa-fonte. Então, estar entre aspas significa que ele será buscado junto do programa-fonte, não no diretório padrão. Ok, isso aí? Então, vamos lá. Tá? Então, a função main. Meu programa aqui main. Eu tenho uma variável chamada socket, que é do tipo inteiro, que é o socket de comunicação. Tá? É por onde eu vou mandar enviar a informação. Eu vou criar o socket para guardar dentro dela. Tá? Tenho aqui as estruturas de endereço. Um endereço vai ter as informações do cliente, do servidor, e outro endereço vai ter informações dos clientes que mandam mensagens. Tá? Aqui no comum.h, vamos relembrar aqui, ó, eu criei uma estrutura do tipo SMSG. Essa é a mensagem que vai ser trocada pela rede. Um inteiro, um double e um rei de caracteres. Aqui eu estou definindo uma variável chamada MSG, que é desse tipo, dessa estrutura. Então, essa variável é que vai conter a mensagem que é trocada pela rede. Tá? Tem outras duas variáveis aqui, uma variável contagem, que ela conta quantas interações o servidor já teve, já que o servidor tem que informar isso para o cliente. Isso aqui é um artifício que eu vou fazer, um Signet char IP4. Isso aqui é para poder mostrar o endereço IP do cliente. Tá? Vou mostrar para vocês um macete para mostrar na tela o endereço IP. Então, definidas as variáveis, eu vou agora começar o meu programa. Tá? Nosso programa, nosso exemplo de teste aqui é com o UDP. Então, para criar um socket que é o UDP, como é que a gente faz? Né? Stock igual a socket, né? Stock igual a socket, é uma função socket, AF inet, lembra? Família internet, eu quero criar um socket da internet. Eu vou criar um socket do tipo degram, que é o UDP, e o 0 para dizer que é o protocolo padrão. Se esse valor que foi armazenado em socket for menor do que 0, é que teve um erro. Então, eu vou mandar uma mensagem de erro e saio do programa. Tá? Normalmente, tá? Não acontece de não conseguir abrir um socket. Para não conseguir abrir um socket, o sistema tem que estar já sem recurso nenhum. E se o programa está rodando num sistema sem recurso nenhum, provavelmente o sistema já travou antes de você pedir um socket. Bom, já abri o socket aqui. Tá? Se eu passei daqui é porque eu consegui abrir o socket. Qual é o próximo passo que a gente viu na nossa sequência? Eu tenho que fazer o bind, associar um endereço IP àquele socket que a gente acabou de abrir. Tá? Para isso, eu vou usar aquela estrutura SYNFAM, desculpe, a estrutura socketddr-in, que é a estrutura que tem endereço da internet. Se vocês lembrarem lá do slide, tá? Aliás, ó, esse slide, tá? Todos esses programas que eu vou mostrar para vocês, e os slides eles já estão lá no Canvas para vocês pegarem, tá? Desde a semana passada. Então, essa variável endereço, que é do tipo socketddr, ela tem três campos. Um campo família, para dizer qual é a família de protocolos. Sempre vamos colocar o valor AFNet, para dizer que é da internet. E mais dois campos. O SIM-DDR-SDDR, que é o endereço IP, e o campo SIM-PORT, que é a porta. Tá? Se eu botar nesse campo um endereço IP específico, a minha aplicação vai usar esse endereço IP específico, somente esse endereço IP. Tá? O normal é a gente botar em ADDRN. Tá? Se eu boto em ADDRN, eu estou falando para o socket, ó, use o endereço IP da placa de rede. Tá? Senão, o programa vai ter que ser compilado para cada endereço IP no qual ele vai ser utilizado. Como, principalmente em máquinas clientes, ela pode estar variando o endereço IP cada vez que eu executo, o normal é isso, colocar em ADDRN. E o campo porta. Né?
O campo porta, eu coloco a porta de comunicação. Qual aplicação vai receber? Tá? Nenhuma aplicação pode usar a porta 0. Então, se eu coloco a porta 0, eu estou falando, na verdade, para usar uma porta aleatória. A informação é: a aplicação entra em execução, o sistema operacional dá uma porta qualquer para ela e ela usa essa porta. Isso é padrão nos clientes. Todo cliente faz isso. Porque a porta ela é para encontrar alguém. Né? Como o cliente ele inicia a conexão, no momento que ele entra em contato com o servidor, ele já diz qual é a porta dele, então não tem problema. Agora, um cliente ele tem que encontrar um servidor. Então, normalmente, os servidores estão sempre executando na mesma porta. Né? Por exemplo, um servidor web está sempre na porta 80, um servidor SMTP de e-mail está sempre na porta 25, um servidor DNS está sempre na porta 53. Né? Mas o que acontece se eu coloco um número de porta, essa porta já está em uso? Aí eu não consigo fazer o bind, e vai dar um erro que a porta já está em uso. Né? Então, normalmente, quando é servidor, a gente coloca aqui o endereço da porta que o servidor vai executar. Eu vou botar 0, porque eu quero, nesse exemplo aqui, mostrar para vocês como eu descubro uma porta depois que inicia. Né? Então, vou mandar ele ficar em qualquer endereço e vou mandar ele ficar em qualquer porta. E eu faço o bind. Né? Função bind, a gente viu que tem 3 parâmetros. Qual é o socket? Né? Então, vou fazer bind no socket que eu acabei de abrir e vou fazer o bind com esse endereço que eu acabei de preencher. Está aqui, ó, endereço. E o terceiro parâmetro do bind é o tamanho do campo endereço. Então, para size of endereço. Tá? Simplesmente assim. A função bind vai associar, então, esse socket a esse endereço que eu mandei associar. Tudo tranquilo até aí? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Aqui, então, já criei o socket, ele já está associado ao endereço, ele já está pronto para uso. Né? Mas o que eu fiz aqui? Eu falei que o servidor podia ficar em qualquer porta. E o cliente ele vai ter que conectar na porta em que o servidor subiu. Então, o meu programa ele vai ter que mostrar na tela em qual porta ele entrou, para que o cliente possa se comunicar com essa porta. Né? Para ele descobrir em qual porta ele está, eu vou fazer uso daquela função que comentei com vocês, getSockName, onde eu passo o socket e uma estrutura de endereço que vai me dizer qual endereço ele foi associado. É a mesma estrutura que eu usei aqui em cima. Ó. Só que aqui eu falei para ele, qualquer endereço, qualquer porta. Quando eu chamar o getSockName e passar o endereço, ele vai preencher essa estrutura com os dados que foram dados ao socket. Tá? Então, quando eu chamar getSockName, né, eu vou passar então o socket, a estrutura endereço e o tamanho da estrutura endereço. Aqui tem que ser um ponteiro para o inteiro. Então, eu tenho uma variável inteira tamanho que eu fiz aqui, ó, size of endereço. Então, tamanho tem o tamanho do endereço e eu passo aqui. Tá? Agora eu vou informar qual porta foi associada ao socket. Né? Depois que eu chamei isso aqui, esse campo endereço.simport que eu tinha colocado 0 vai conter o endereço da porta do socket que foi associado. Eu simplesmente mostro ele na tela. Né? Printf, porta de socket, endereço.simport. Lembrando aquela questão que eu falei com vocês, né? Que o processador ele pode estar trabalhando com um tipo de número e a rede com outro. Então, endereço.simport dentro da função n2hs, que faz a conversão do formato da rede para o formato do host. Tá? Sempre lembrando isso, quando eu trabalho com números, eu tenho que fazer essa conversão. Bom, agora está tudo pronto. Né? Já preparei a rede. Já posso receber a mensagem, mostrar a mensagem via resposta. Então, aqui eu vou ficar no loop infinito, ó, de leitura de mensagem e de responder. Vou diminuir aqui o tamanho. Tá? Então, vamos lá. Quando eu receber uma mensagem com receive from, eu vou receber também o endereço do cliente. Né?
e eu vou ter que passar para a função receive_from uma variável contendo o tamanho, né, do endereço. Que é essa variável aqui, ó, clearLane. Então, já guardo dentro dela o tamanho da mensagem, né? Anotação aqui. Bom, então aqui eu recebo a mensagem. O servidor vai receber mensagem. Eu digo por qual porta ele vai receber. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha que fornecer o endereço de onde a mensagem vai ser colocada? Uma mensagem ela vai ser colocada dentro da variável MSG. Então, eu passo o endereço da variável MSG. Para fazer isso, eu boto o as em comercial na frente. Tá? Esse char asterisco aqui é um typecast. Tá? É só para o compilador não dar aviso de possível erro. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, eu compilo sem nenhum aviso, não me dá problema nenhum. Tá? Já que MSG, já que a função recebe um ponteiro genérico. Né? Então, aqui, o tamanho da mensagem e o endereço. Tá? Dentro dessa variável aqui, clearDDR, vai estar o endereço do cliente. Tá? Por que eu vou ter o endereço do cliente aqui? Porque o servidor ele vai receber a informação, vai processar alguma coisa e vai responder ao cliente. Como ele responde? Send to, e ele vai enviar para quem? Para o endereço do cliente. Tá? Então, quando eu recebo nessa variável o endereço IP e porta do cliente, e aqui eu respondo para ele. Tá? Então, recebi a informação, essa informação ficou armazenada na variável MSG. Tá? Depois eu explico isso aqui para vocês, né? Espera só um minutinho. Tá? Aqui eu vou, então, mostrar as informações. O que o MSG tem? O MSG está aqui, ó, definido aqui no arquivo comum.h. No arquivo comum.h eu tenho o número inteiro, o número real e uma string. Então, ele vai mostrar o número inteiro, que está em A, o número real, que está em B, e a string, que está em C. Tá? %D, %R, %S. Agora, vindo aqui para a função mainCop, que eu falei que falava depois. Tá? Isso aqui é um macete para mostrar endereço IP. Tá? Eu comentei para vocês que o endereço IP ele é alguma coisa na forma A.B.C.D, né? Ou seja, alguma coisa tipo 192.168.10.54. Essa é a maneira que a gente escreve o endereço IP para ficar mais fácil da gente entender. Mas o endereço IP mesmo, né? Deixa eu puxar aqui para poder desenhar. O endereço IP mesmo, ele é uma estrutura com um número de 4 bytes. Direto, uma sequência de bits de 32 bits. Só que para a gente é mais fácil mostrar esses 32 bits como 4 campos de 4 bytes. 4 campos, cada campo 1 byte. Né? Então, para isso, eu mostro o valor do primeiro byte, boto ponto, mostro o valor do segundo byte, boto ponto, mostro o valor do terceiro byte, boto um ponto, e mostro o valor do quarto byte. Então, se eu pego um número de 32 bits, eu tenho que dividir 8 bits, 8 bits, 8 bits e 8 bits, e mostrar cada valor dele. Tá? Isso eu posso fazer para uma série de contas, faço divisão, pego o resto da divisão de 256, tá? Trabalho com módulo 256. Mas uma maneira mais fácil de fazer isso é o quê? Isso aqui é o número de 32 bits. Imagina o seguinte, aqui eu tenho um vetor de 4 bytes, ou 4 caracteres. Se eu pego e copio todo esse conteúdo aqui de 32 bits para dentro desse vetor de 4 bytes, eu já tenho instantaneamente, no primeiro caractere, o valor do primeiro byte, no segundo caractere, o valor do segundo byte, o valor do terceiro byte, o valor do 4 bytes. Então, facilmente converto o endereço IP na representação mais fácil para a gente, que é aquela representação chamada decimal separada por ponto. Então, aqui no programa, o que eu estou fazendo? clearDDR é o endereço do cliente.
Então, estou pegando clear DDR, sim a DDR, que é o endereço IP dele. A função main copy me copia isso que está aqui para dentro disso que está aqui. Eu vou copiar 4 bytes. Quem é IP? Vocês lembrarem, lá em cima eu falei para vocês. IP é um vetor de 4 caracteres. Então, aqui dentro, eu joguei 4 caracteres para dentro do vetor IP. Eu vou mostrar a mensagem dele e vou mostrar o endereço IP de quem mandou. IP0, ponto, IP1, ponto, IP campo 2, ponto, IP campo 3. É a maneira mais rápida de pegar e mostrar o endereço IP. Tá? Então, isso é um macetezinho aí. Então, o que o servidor faz? Recebe uma mensagem, mostra o endereço IP de quem mandou, mostra os valores recebidos, e depois o servidor tem que dizer para o cliente quantas interações ele teve. Tá? Então, aqui tem uma variável chamada contagem, eu incremento ela e armazeno o resultado na variável A. Mando de volta essa mensagem e o campo A vai conter a quantidade de interações que ele teve. Para quem que eu mando isso? Para a clear DDR, que é o endereço do cliente que veio na mensagem. E vou ficar num loop infinito aqui. Tá? Alguma pergunta aí, gente, com relação ao programa que recebe a mensagem? Bom, ao que envia, então. Tá? Então, o programa que envia a mensagem tem as mesmas inclusões. Tá? Só que aqui, não sei se todos vocês viram na programação em linguagem C, tá? Esses 2 parâmetros aqui. Esses 2 parâmetros da função main é para quando eu chamo por linha de comando e passo parâmetros para a função. argc conta quantos parâmetros foram passados que eu digitei na linha de comando, incluindo o nome do programa. Né? E argv é um vetor de strings que contém os parâmetros que foram passados. Isso é porque no cliente eu vou ter que passar o endereço IP e a porta do servidor. Tá? Então, a primeira comparação que eu faço aqui é se argc é diferente de 3. Porque eu tenho que botar na linha de comando 3 strings. A primeira string é o nome do programa, a segunda string é o endereço IP ou o nome do servidor, e a terceira string é a porta do servidor. Então, se for diferente de 3, eu vou botar a mensagem de erro aqui. Ó. Sintaxe, envia, que é o nome do programa, nome do servidor, número da porta. E aí saio. Se o programa foi passado corretamente, o cliente aqui vai fazer a mesma coisa que foi feito lá no servidor. Tá? Vai criar um socket. Foi alguém que perguntou? Não? Então, beleza. O cliente vai criar um socket de comunicação, vai associar esse socket com o endereço IP da máquina, da mesma forma que o servidor fez. Família de endereço internet, qualquer endereço IP, qualquer porta. Ele vai obter o endereço IP do servidor, né? Lembrando que eu posso passar por linha de comando ou o endereço IP ou o nome do servidor. Não importa se eu passei o nome ou o endereço IP, eu peço para o DNS resolver isso para mim. Então, eu chamo getHostByName argv1. argv1 é o primeiro argumento que foi passado pela linha de comando, que é o nome do servidor. Se for um nome do servidor, a função getHostByName vai traduzir, vai usar o servidor DNS para traduzir isso no endereço IP. Caso contrário, se o que eu passei pela linha de comando foi um endereço IP, ela preenche para mim esse endereço IP. De qualquer maneira, essa estrutura HP ela vai conter as informações de endereço do cliente, ou melhor, do servidor, né, que vai ser chamado. Tá? Nós já vimos a estrutura, tá? Eu comentei com vocês que o endereço do servidor está dentro disso aqui, ó, do campo HP HDDR. Então, eu vou usar de novo aquela função main copy, que é para copiar a informação. Então, eu vou copiar de HP HDDR para servidor.SIM-ADDR. Tá? Vamos dar uma repetida rápida aí. Essa função pega o endereço IP e bota em HP, especificamente dentro do campo HP HDDR. Eu vou copiar isso aqui para dentro de servidor.SIM-ADDR, que vai ser o endereço IP do servidor. Eu tenho que dizer quantos bytes eu vou copiar. A quantidade de bytes está aqui dentro.
A estrutura de endereço, lembrando, é família, endereço IP e porta. Então, servidor.simfamily, AFNet, o endereço IP eu já peguei aqui em cima, e a porta, né? Eu passo o número da porta como o segundo parâmetro por linha de comando. Então, aqui, argv2, e tem o número da porta. Só que isso é uma string, eu tenho que converter para inteiro. Então, ó, alpha to integer, a to i, me converte uma string para um número inteiro. Então, aqui eu tenho já o número inteiro que representa a porta. E lembrando novamente, né, que o formato da rede pode ser diferente do formato do processador. Então, chama a função h2ns, que essa função h2ns converte do formato do hospedeiro para o formato da rede. Aí eu vou estar colocando a porta correta. Aí a mensagem agora isso aqui, então, eu botei com o endereço do servidor, né? Agora eu vou mandar a mensagem para o servidor. Para mandar a mensagem para o servidor, eu entre com o número inteiro, leio o número inteiro, vai estar aqui, né? msg.a recebe o número inteiro, peço para entrar com o número real, msg.b recebe o número real, peço para entrar com uma string, msg.c recebe a string. Então, li as três informações, o cliente envia para o servidor. Já preenchi o campo do endereço do servidor aqui. Quando eu fizer o envio vai ser feito aqui, ó. O cliente envia para o servidor, então send to socket, né? A mensagem foi preenchida aqui em cima e envia para a máquina servidora. Tá? A máquina servidora vai receber a informação, vai processar e vai mandar de volta para o cliente, né? Então, o cliente enviou e aguarda pela resposta. Quando ele receber a resposta, né? Essa resposta, a gente viu lá no servidor, ele preenche e coloca no campo msg.a. Então, o cliente informa, essa foi a interação número tal do servidor, msg.a. E, antes de sair, fecha o socket. É legal, gente, isso aí? Vamos ver, executar vai ficar mais fácil, tá? Só que antes de executando, vamos ver aqui a diferença dele para o... Aliás, vou voltar aqui para o slide. Isso aqui, então, foi no Linux, né? A gente já viu o que faz o envio e o que faz o recebimento. Como eu faço para compilar no Linux? Para compilar com GCC, é só executar o comando gcc envia.c-o envia, né? GCC é um compilador que é dos mais utilizados no mundo, tá? Até mesmo quando a gente está no Windows, a maioria dos programinhas que a gente usa para compilar usa o GCC. Tá? Então, se eu uso, por exemplo, dev C++, o que o dev C++ faz é uma janela de editor e o dev C++ chama isso aqui. Isso aqui é para compilar com GCC. E GCC recebe.c-o recebe. Tá? Para compilar o que recebe. A gente vai ter o programa envia e recebe. Tá? Eric, a gente vai ver executando sim, tá? Daqui a uns minutinhos. Tá? Para colocar o programa em execução, primeiro a gente coloca o servidor, que é o recebe, executa lá /recebe no Linux, e ele vai dizer a porta de socket que ele está executando. Né? No caso dessa interação que eu usei como teste aqui, ele colocou na porta de socket 52.816. Para enviar a informação, botar /envia, o endereço do servidor e a porta. A porta eu obtive lá quando usei o servidor. Vamos ver o exemplo do Windows e a gente vai executando, tá? O Windows, ele é muito parecido com o Linux. Tá? Utilizar socket, o socket é muito portável, tá? Você, quando faz um programa com socket, a conversão dele entre Linux, Windows e qualquer outro sistema, a gente muda muito pouca coisa. Né?
No caso do Windows, a função do Windows que implementa o socket é a função winsock, é a biblioteca, né? É a biblioteca winsock.dll, tá? Vocês talvez já tenham ouvido falar nela, tá? Uma biblioteca comum do Windows. O socket é implementado por essa biblioteca. Então, são pouquíssimas as diferenças no código. A gente vai ver aqui a utilização do compilador dev C++. Tá? Se alguém quiser usar outro compilador, tá? Fica à vontade. No caso do Windows, eu tenho que, no momento da compilação, informar que eu estou usando socket. Então, eu preciso, no dev C++, acrescentar essa linha aqui, ó, -lwsocket32. Tá? Deixa eu abrir o dev C++, que eu vou mostrar para vocês onde coloca isso. Peguei o errado. O dev C++, tá? Você vem aqui em ferramentas, opções do compilador. Você acrescenta aqui, ó, -lsock32. Eu vou até tirar para mostrar que dá erro se não usar. Vou apagar aqui. Vou deixar o meu sem. Tá? Aí, quando eu for compilar, a gente vai ver que vai dar erro. Tá? Então, primeira coisa que tem que fazer, no caso deve ser mais, é colocar isso aqui lá. O arquivo comum.h não precisa ser alterado, porque esse é o arquivo que contém o formato de mensagem que vai trafegar pela rede. Ele vai ser comum aos vários programas, independente do sistema operacional. Cadê aqui? Sumiu minha apresentação. Então, o arquivo comum.h não precisa ser alterado. Né? O envia.c e o recebe.c, lá em cima, os arquivos de inclusão vão ser esses aqui. Tá? Os includes são um pouco diferentes. Nós vimos que no Linux precisava botar vários arquivos de inclusão. Aqui no Windows, quando eu boto o winsock2.h, ele já tem todas as definições, então são necessárias menos inclusões. Porém, eu tenho que botar essa linha aqui, ó. Cancela pragma comment lib ws2_32.lib. Isso aqui é para dizer que é para utilizar a biblioteca de socket. É questão de colocar essa linha, não tem mistério. E outras alterações. No Unix, o Unix trabalha com socket padrão. O socket é do tipo inteiro. No Windows, o socket é do tipo socket. É o que muda só. Então, a variável que no Linux é inteira, no socket é só, no Windows é socket. Além disso, eu tenho que criar uma variável chamada WSA-data, do tipo WSA-data, melhor dizendo, uma variável que eu chamei de WSA, e eu inicio, faço startup da biblioteca de comunicação via esse comando aqui. WSA startup make word 22 WSA. Então, esse aqui é padrão, é só colocar isso no programa que já está funcionando a versão Linux no Windows. O funcionamento é o mesmo, você chama o programa recebe, ele vai dizer a porta, aí você chama o programa cliente passando a porta. Né? Então vamos ver aí isso funcionar. Então, primeira coisa, vamos compilar. Né? Então, esse aqui é o programa que faz o envio. Ó, aqueles includes diferentes. Né? O socket é do tipo socket, tá? Conforme falei para vocês. Crio essa variável WSA. Né? Tem no include aqui aquele pragma que eu falei que tinha que ter. Né? E, por fim, executar o comando WSA startup. Aí é o que tem de diferente, tá? Vai funcionar. Vamos mandar compilar e vamos ver que vai dar erro, ó. Quando eu mando compilar, ele dá uma série de erros que ele fala que não encontra um monte de funções. Tá? Então, eu tenho que vir aqui no ferramentas, opções do compilador, né? E acrescentar aquilo que está lá no slide para vocês, que é o -lwsock32. Quando eu compilar agora, ele vai funcionar. Compilei. Ó, compilou sem erro, sem aviso. Então, tudo bonitinho. Tá? Vou compilar agora a versão que envia, faz o envio. Espera aí, deixa eu pegar aqui.
Aliás, esse foi o que faz o envio. Vamos compilar agora que faz o recebimento. Então, aqui é o que recebe. Vou compilar ele. Então, também compilou bonitinho, sem aviso, sem erro, tá tudo certinho, né? Vou colocar agora em execução. Vou executar por linha de comando, tá? Vou colocar o servidor em execução aqui. Deixa eu entrar no diretório que ele está. Vou botar aqui, recebe, né? O nome do programa que recebe. Então, ele começou a executar, ele está informando aqui, ó, ele foi colocado na porta de socket 65.289. Né? Quando eu for executar o cliente, vou executar o cliente aqui. Ó. Cliente, eu tenho que passar o endereço IP do servidor. Eu vou botar aqui primeiro um endereço IP que sempre vale para funcionar, para executar na mesma máquina. Se eu botar 127.0.0.1, ele vai fazer a conexão na mesma máquina. Né? Opa, envia, né? Cliente não, desculpa. Envia 127.0.0.1 e também ficou faltando o número da porta, que é 65.289. 65.289. Número inteiro, 22. Número real, 1.23. Uma string, chamar de minha string. Aqui o servidor recebeu a informação, ó, mostrou o número inteiro 22, o número real 1.23 e a string que recebeu, minha string. Recebeu a mensagem de 127.001. 127.001 é a interface loopback, é dentro da própria máquina. Vou mandar pelo IP mesmo da máquina. Desculpe ver qual endereço IP que essa máquina tem aqui. Então, essa máquina está no endereço IP, tá aqui, ó, 192.168.0.114. Tá? Então, vou mandar para ela de novo. Envia 192.168.0.114 na porta 65289. 65289. O número inteiro 78, o número real 3.14. Outra frase. Agora já, ó, na primeira vez eu mandei pela interface loopback, ele mostrou o endereço IP da interface loopback. Agora eu mandei pelo IP da placa de rede. Então ele, ó, recebeu D 192.168.0.114, o número inteiro foi passado 78, o número real foi passado 3.14 e a string outra frase. Então a gente vê que as máquinas se falam sem nenhuma dificuldade, trocando mensagem via rede. Acabou bem mais cedo, tá? Ainda falta 20 minutos. Alguém quer fazer algum comentário? Vou aproveitar enquanto isso, vou subir aqui uma máquina virtual Linux para mostrar no Linux também. Alguém quer fazer algum comentário? Tá tranquilo, tranquilo isso aí? Aqui. Eric, sem problema nenhum. Se você colocar o endereço IP, vai chegar na máquina, a distância não importa. Tá? Não importa nem se é uma máquina que está com endereço IP lá num satélite fora da Terra. Vai chegar sem problema nenhum. A única diferença é que pode demorar um pouquinho mais para chegar. Mas ainda assim, se demorar um pouquinho mais, é o tempo, por exemplo, entre. Hoje eu fiz um teste de tempo, por exemplo, entre aqui e a Europa, tá? Fiz um ping para lá, deu 150 milissegundos. 150 milissegundos a gente nem percebe. Você só precisa que as duas estejam com o programa compilado, exatamente isso. Né? Inclusive, pode ser uma Linux e outro Windows que elas se falam sem problema nenhum.
Um outro detalhe, pessoal, é o seguinte, né? Aqui, nessa forma como eu estou fazendo, enquanto está subindo a máquina aqui, eu vou comentar outras coisas. O que a gente fez aqui, a gente usou o UDP, tá? O UDP é o seguinte, o UDP ele não tem garantia de entrega. Espera aqui. Opa, estou fazendo errado aqui. O UDP, tá, o cliente, o que ele faz? Ele envia uma mensagem para o servidor recebe a mensagem, processa e envia a resposta. Da maneira que a gente está fazendo aqui, o que acontece? Se a mensagem se perde na ida ou na volta, o cliente vai ficar aguardando a vida inteira por uma resposta do servidor que nunca chega. Então, o cliente vai ficar travado. Para o servidor não tem problema, porque se não chegar, não chegou. Agora, se chega, ele processa e responde. Tá? Então, não é um protocolo confiável o UDP. Ele é mais fácil de trabalhar, mas ele não é confiável. Se eu preciso de algo que me garanta a entrega, eu vou ter que usar o UDP que a gente vai ver na semana que vem. A gente não tem equipe nessa disciplina, tá? Não tem problema não, tá? Não foi criada equipe, a gente não vai precisar disso não. Deixa eu ver se já abriu aqui a máquina virtual. Tá, já abriu, só entrar aqui no... Vou ter até que ver se já está com o programa, senão transfiro rapidinho. Mas acho que está sim. Deve demorar um tempo, porque já faz um bom tempo que eu não abro essa máquina. Até que foi rápido. Vou abrir um terminal aqui no Linux. Tá, não tem ainda não, mas vou botar bem rápido lá, peraí. Beleza, está feito. Aqui estão os programas, tá? Vou apagar aqui, apagar um monte de coisa que não interessa aqui, desktop. E recebe. Estou conseguindo enxergar aí, pessoal, a letra aqui? Dá sim, dá sim. Então, beleza. Então, ó, aqui estão os arquivos, né? O envia.c, o recebe.c, o comum.h. Tem esse programa, tem um Makefile, que é um programa que se eu simplesmente der o comando make, ele já compila tudo para vocês, tá? E o comando make, isso na verdade só vai otimizar os comandos que eu vou dar aqui na mão, tá? Então, aqui no caso do Linux, tá? Eu vou pegar aqui e executar aqui compilar o envia.c. Então, conforme está lá no slide, gcc envia.c menos o envia.
para compilar o que recebe, GCC recebe.c menos O recebe. Então, estão compilados aqui, ó, um envia e um recebe. Tá? Deixa eu botar aqui. Quando pegar o endereço IP dessa máquina aqui, dessa máquina virtual, ela está com o endereço IP 192.168.022. Tá? Então, vou botar aqui ponto barra recebe. Então, ele botou a porta de socket 32.802. Vou rodar o cliente. Vou esperar a colaboração dele. Aí aqui no cliente, vou pegar e vou botar ponto barra envia. Tem que entrar no diretório. Ponto barra envia para o endereço. Qual é o endereço? 192.168.022. 192.168.022 na porta 32.802. 32.802. Vou entrar com o número inteiro, botar 77, número real 66.55, uma frase ABCD. Então funcionou também normalmente aqui no Linux. Tá? E vou fazer um teste aqui do Windows para o Linux, tá? Eu não sei como é que está o firewall dessa máquina aqui, tá? Mas vou torcer para o firewall não estar barrando. Vamos tentar aqui. Então, aqui, ó, de uma máquina para outra. Então, é de máquinas diferentes. Tanto poderia estar do outro lado do mundo essa máquina, que seria o mesmo, tá? Então, envia, né? A minha máquina do outro lado é o 92.168.022. Porta dela é 32.802. 32.802. Tá? Número inteiro, botar 222. Real, 333.444. Vou botar uma frase qualquer. Torcer para dar certo. Tá? Aí tá vendo aqui, ó. Mensagem recebida de 92.108.114, inteiro 222, real, string uma frase qualquer. Embora seja máquina virtual, é uma outra máquina. Né? E mandou a informação, e não interessa se está na mesma rede, se não está na mesma rede. Né? Essa máquina poderia estar em outro lugar, em qualquer outro país, que o funcionamento seria o mesmo. Desde que quem envia coloca o endereço IP correto, sempre vai chegar na máquina que está do outro lado. Né? Só precisa ter acesso à rede. Né? E não pode ter nenhum firewall impedindo. Né? Eu fiz de propósito aqui, que normalmente o Windows ele tem um firewall que impede, mas deixa eu ver se... Mas vou arriscar aqui. Deixa eu pegar aqui agora a máquina, essa aqui, ó, a máquina Windows aqui, tá? Ela está no 114, né? 92.114, tá? Se eu tentar mandar, vamos lembrar o endereço IP dela. Mas eu acho que aqui nesse caso o farol do Windows vai barrar. Tá? É um 92. Cadê? Estou perdido aqui. É a 114, porta 65289. 65289. Meia dois cinco oito nove. Deixa eu só confirmar lá. Não, 65289. 65289. Vamos ver se vai dar. Não, não foi. Tá vendo? O farol do Windows está barrando. Eu teria que desabilitar o farol aqui e ia dar uma trabalheira aqui para depois voltar, né?
O Matheus está perguntando, né? Em um farol teria que liberar uma faixa ou só desativar? Se você só desativar o farol, aí você vai deixar passar tudo, né? Não, isso não é uma boa ideia numa máquina Windows você deixá-la sem farol na internet, senão você pode sofrer ataques, tá? O ideal seria você liberar só aquela aplicação, tá? É meio chatinho fazer isso, mas dá para fazer, tá? Para efeito do trabalho de vocês, assim, não faz a menor diferença para programação em rede se vai estar numa máquina remota ou não, tá? Então, se vocês quiserem fazer com Windows, vocês podem ou desabilitar o firewall, se tiver um ambiente fechado de rede para testar, mas não é necessário isso não. Vocês podem fazer o teste fechado numa mesma máquina, tá? Fazer com comunicação com a própria máquina. Em sendo dois processos, para mim não faz diferença, não precisa estar na máquina fora não. Está perguntando também, comunicação entre computadores no mesmo switch é possível? É claro, sem problema nenhum. Se fala entre países diferentes, dentro do mesmo switch vai ser mais fácil ainda. O Gabriel está comentando sobre o port forwarding do roteador. Se tiver de fora querendo falar para dentro, aí vai ter que configurar roteador e tudo mais, né? Aí você tem algumas complicações que a internet estão causando atualmente, né? Que é justamente o que a gente quer evitar com a IPv6 6. Então, gente, mais alguma coisa aí? Alguma dúvida? Semana que vem, então, a gente vai ver como fazer essa programação utilizando o protocolo TCP, né? Que vai nos dar uma comunicação mais confiável, né? Bom, gente, então, né, já que não tem já está Eric, essas informações já estão lá no Canvas, tá? Já tem um arquivo lá com tudo isso. Tem os slides, tá? E nos slides tem essas linhas de comando todas aí. E se ficar qualquer dúvida também, pode perguntar por lá, não tem problema não. Então, gente, boa semana para todo mundo aí, tá? Semana que vem a gente vê então a programação TCP e depois eu passo qual é o trabalho para vocês, tá? A gente tem até outubro para entregar, então não vai ter problema, tá? Boa noite aí, boa semana.